Olá pessoal, a aula de hoje a gente estudará e começará o estudo das integrais duplas. E é importante para o entendimento dessa aula que você reveja aí integrais do cálculo 1, integrais de funções que você tinha integrando em uma função de uma variável. Que aí sim você poderá estudar tranquilamente as integrais duplas. Sem isso, você vai ter muita dificuldade. Então, volte aqui no canal, nós temos vídeos aí sobre integrais, integral por substituição, a integral definida, indefinida, e isso vai lhe ajudar aqui esse estudo. Bom, vamos lá então. Inicialmente, nós temos que entender o que é essa integral dupla. Enquanto no cálculo 1 a integral você tinha aplicada no cálculo de área, então você pegava uma curva e aqui você tinha um eixo, o eixo x. E aí você queria calcular essa área aqui, ó, abaixo sob a curva. O que a gente fazia? Dividia em retângulos, vários retângulos, e estimava a soma de infinitos retângulos aí, né, da área de infinitos retângulos. E depois definia isso como integral de uma variável, e o teorema fundamental do cálculo lhe permitia calcular a integral. Já no cálculo de funções, de integral de funções de duas variáveis, a gente não vai estar procurando uma área sobre uma curva, mas sim vamos estar procurando o volume sobre a superfície. Então, no cálculo 2, quando a gente integrar a integral dupla de uma função f de x, y, o que nós estaremos aí focando é isso aqui, ó. Esta região aqui, vamos estar calculando o volume desse sólido gerado aqui, ó. Você pode ver que tem um sólido, né, abaixo dessa curva em azul. Então, qual é o volume dele? E aí, se f for uma função de duas variáveis como é aqui apresentada, contínua e não negativa na região R, a região é a região do plano, ó, que ele vem mostrar, que eu venho contornar aqui. Essa é a região R. A região R, vamos dizer que é a sombra dessa região, né, desse sólido. Então você tem a região R. O volume será compreendido entre a superfície e a nossa região. Então, o que estiver entre a nossa região e a superfície é o volume. Então, se eu delimitei essa região, eu vou calcular, né, entre a superfície e a região, o volume do sólido que originou. E para calcular, utilizaremos integral dupla. Integral, né, dos limites da região f de x, y. Esse dA ele pode ser tanto dx, desculpe minha letra aqui, a gente faz no mouse aqui, pode ser tanto dx dy como dy dx. Então esse dA vai ser essa questão aí, dx dy, dy dA. A construção disso, que é pegar vários retângulos aqui nessa região R e estimar o volume aqui através dos frisos que serão originados e calcular o volume disso aí somando, igual se faz nas integrais de uma variável, a gente não vai fazer. O que eu vou me reter aqui é essa questão de associar o volume, a integral dupla, com o volume desta região, tá? E ficaremos presos a isso somente, porque é para que seja uma aula curta. Então, como que a gente vai calcular? Agora vem esse problema. Como a gente vai calcular uma integral dupla, né? Lá no cálculo 1 nós tínhamos o teorema fundamental do cálculo. E aqui, como que a gente vai calcular o volume? Esse volume, como a gente vai calcular essa integral aqui, ó, que eu acabei de circular? Bom, nós também teremos umas técnicas, né? Então a gente vai ver essas técnicas agora, que é a método integral inteirada. O que é?
Enquanto lá, quando você estava na derivada, você fazia as derivadas parciais de uma função de duas variáveis, você derivava em relação a x, depois derivava em relação a y, aqui nós também vamos tomar um processo bem parecido. Nós vamos integrar primeiro em função de uma variável e depois a outra. Então, aqui, resumidamente, eu vou ter aqui, ó, integral em relação a x. Eu vou assumir, então, o y, neste caso, como uma constante. E também vou ter a integral em relação a y. E, neste caso, quem eu assumo como constante é o x. E nós vamos realizando esse processo, a gente recai em cálculos parecidos com o de cálculo 1. Esse método de integração em dois estágios, em relação a uma variável e depois em relação a outra, é o que a gente chama de integral iterada. Vamos por exemplo agora que ficará claro. Então, lá nos exercícios, né, das aplicações, se você tivesse uma região aqui presa em um retângulo, de 0 a 3, de 1 a 2, y indo de 1 a 2 e x indo de 0 a 3. Por que eu sei que o x está indo de 1 a 2, o y está variando de 1 a 2? Porque o primeiro que aparece é o dy. Então, esse intervalo é do y. E o que sobrou é o intervalo do x. Então, é como se eu estivesse querendo calcular o volume de qual abaixo de qual função? Abaixo dessa função aqui, ó, f de x, y, x quadrado vezes y. Então, como que a gente resolveria esse problema aqui? Como eu disse, primeiro vamos integrar em relação a y, indo de 1 a 2. Eu falei, o y aparece primeiro. Depois integramos em relação a x de 0 a 3. Tá? Então, eu tomo aqui a minha integral dupla, só recopiei. E vamos integrar isso. O que eu faço aqui inicialmente? Eu deixo separado aqui a integral em função de y. Tá vendo? Aqui, ó. Coloquei um colchetes representando que eu vou integrar primeiro em relação a y aqui. Tá? E não me preocupo em integrar com x. Primeiro em relação a y, porque a primeira que ele pede é dy. Daí, o próximo passo, eu pego e tirei esse x quadrado dessa região de integração. Por que eu posso fazer isso? Observa que eu tirei ele dessa primeira integral, não da segunda. Eu faço isso para facilitar a vida de vocês. Porque o x quadrado aqui é uma constante, ó, porque a gente está derivando em relação a y. E na integral de uma variável, a gente sabe que uma constante ela pode sair aqui multiplicando a integral. Né? Eu só não tirei ela aqui totalmente, né, porque ela está em função de x. E depois a gente vai integrar em relação a x. Aí não pode. Então o que eu fiz foi tirar da primeira integral aqui. Porque em relação a y e x é constante. Ou seja, é como se eu esquecesse da minha mente agora tudo que estiver fora do que eu destaquei. E eu vou integrar somente isso aqui. Ó. E isso recai numa integral de cálculo 1. Tá vendo? Passamos agora a integrá-la. Aqui... beleza. Aqui eu tenho a minha integral. Olha lá, integral de 0 a 3, integral de 0 a 3, x quadrado vezes. Aí era o que eu ia integrar. Qual a integral de y? Y ao quadrado sobre 2. Né? Se não sabe integrar, volta lá nas aulas de integral indefinida que você vai lembrar aí do teorema fundamental do cálculo. Integral de y é y ao quadrado sobre 2 aqui. Como estava variando entre 1 e 2, eu deixo aqui o intervalo para que eu substitua no lugar do y. E deixo o dx aqui. Ainda me preocupa apenas com essa parte, ó, que é a parte relativa à primeira integral. Agora, o que eu vou fazer no próximo passo? Substituir o 2 no lugar do y menos o 1 no lugar do y. E eu venho aqui fazendo isso. Então, integral de 0 a 3. Olha lá, isso aqui eu copiei idêntico, porque eu ainda não mexi com a integral, com essa segunda.
ao que estava antes. E venho substituindo. Aqui, não é y ao quadrado? Vou substituir primeiro 2. Então, 2 ao quadrado. Y ao quadrado sobre 2, ficando 2 ao quadrado sobre 2. Menos, isso o teorema fundamental do cálculo garante, a substituição do 1 agora. 1 ao quadrado sobre 2. Agora eu resolvo isso aqui, que está dentro desses colchetes. Ficando aí, 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1, 4 sobre 2 menos 1 sobre 2, aqui dentro vai dar o que eu tenho aqui. 3 sobre 2. E 3 sobre 2 vezes x ao quadrado é 3x ao quadrado sobre 2. Gente, olha só, essa primeira linha aqui, a gente resolveu essa parte, essa integral. Foi toda ela para resolver essa integral. E agora aqui, é para estar fácil na sua mente aí. Porque isso aqui agora, a gente recai em uma integral em função de x apenas. Uma integral igual do cálculo 1, que nós podemos resolver com as técnicas do cálculo 1. Tá vendo? A dificuldade inicial do integral dupla deve ser essa primeira linha, porque você tinha duas variáveis. Agora é como se você tiver, na verdade você tem uma integral de uma variável agora para resolver. E a gente vai passar a resolvê-la. Então eu só copiei aqui, né, o que a gente estava buscando, que era o resultado dessa integral. E essa integral toda resultou agora apenas nessa aqui. Nessa pequena amiga aqui. E vamos ter que integrá-la agora. E agora se torna fácil. Ó, 3 sobre 2 é constante, não é? Pode sair para fora da integral. Então 3 sobre 2 vezes x quadrado. Ficando a integral de x ao quadrado. Integral de x ao quadrado. Ixi, deu um... pulou aqui. Continuando. Integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Intervalo agora de 0 a 3, né? Agora eu venho substituir nesse intervalo. 3 ao cubo. Tá, vou deixar claro aqui que eu fiz um passo rápido, né? O que eu fiz aqui? Por que o 3 sobre 2 apareceu 3 sobre 6? Eu peguei e multipliquei, ó. 2 vezes 3 deu 6. Deixando só o x ao cubo. Eu posso fazer isso porque o 3 é uma constante aqui. Não interfere aqui o intervalo. Caso você não queira, poderia substituir aqui dentro. Aqui fica mais fácil, porque agora eu venho substituir o 3 e o 0 no x ao cubo. Então eu vou ter... E 3 sobre 2 eu simplifico, que é 1 sobre 2. Por fim, agora eu substituo. No lugar do x, o 3 ao cubo, menos o 0 ao cubo, ficando 3 ao cubo 27. 27 vezes 1 dá 27 sobre 2, porque tinha 1 sobre 2 aqui. E resolveu a integral. Pessoal, essa parte aqui é o cálculo 1. Quando você revisar as aulas, você vai entender aqui bem. O problema é o início aqui, ó, porque você tem uma integral de duas variáveis. Bom, nós temos o teorema de Fubini. O que ele fala? Se f for contínua no retângulo, que é o nosso caso aqui, essa função aqui ela é contínua nesse intervalo x0 a 3 e y1 a 2. Então, vale o seguinte, pegar a integral dupla, vocês viram que é a mesma coisa de integrar aqui as integrais iteradas. Só que você pode estar se perguntando, se eu tivesse integrado primeiro em relação a x e depois em relação a y? Porque aqui eu fiz primeiro em relação a y e depois em relação a x. O teorema de Fubini me garante que as integrais, caso seja contínuo no retângulo, me garante que eu posso tanto integrar em relação a y e depois em relação a x, quanto em relação a x e depois em relação a y, que os resultados serão iguais. Importante que quando você muda esse dy dx para dx dy, um exemplo, os intervalos mudam, né? Porque y vai de C a B. Então, se você mudou, tem que mudar o intervalo também, ó, porque cada perninha dessa da integral é referente à variável aqui, é o intervalo da variável. Então, se você trocou o y pelo x, troca também as integrais aqui, os intervalos. Então, vamos aqui mostrar isso para vocês, a aplicação do teorema de Fubini aí.
Vocês viram anteriormente que nós calculamos essa integral aqui. dy dx. Agora eu vou mudar. Em vez de dy dx, dx dy. Também mudo as integrais aqui. Enquanto a primeira ia de 0 a 3, como eu mudei, então x está indo entre 0 e 3 e y está indo entre 1 e 2. Tá? Então passamos a integrar diferente agora. dx dy e vamos ver que vai dar um resultado assim como foi apresentado pelo teorema de Fubini. Passamos então inicialmente a separar aí a nossa integral. Aqui nós vamos integrar esta em relação a x. Observa que aqui está multiplicando o y. Então o y, como é uma constante multiplicativa, pode sair para fora. É uma constante porque estamos integrando em relação a x. Posso tirar ele para cá. Então é isso que eu faço aqui. Tá? Agora tirei o y, só posso fazer porque estava multiplicando. E vou integrar isso aqui que é mais fácil. Integral de x ao quadrado. Integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Pronto. Olha lá. Eu tenho integral de x ao cubo sobre 3. O intervalo de 0 a 3 é o que eu vou substituir. E o y continuar multiplicando aí. Passo aqui a substituir os intervalos. No lugar do x, substituo 3. Então 3 ao cubo, como está aqui. E depois, menos a substituição do que está aqui embaixo, que é o 0. 0 ao cubo sobre 3. 3 ao cubo, 27. 27 sobre 3 menos 0 sobre 3. Isso vai resultar em 27 sobre 3, né? O 0 aqui zerou. 3 ao cubo é 27. 27 sobre 3 dá 9. Então daqui que saiu esse 9. E o y estava aqui multiplicando, continua multiplicando. E 27 sobre 3, que é 9, fica 9y. 9y dy. Caímos agora na integral mais simples, integral do cálculo 1, que é mais tranquila de resolver, né? Então vamos encerrar o exercício. Eu tenho agora, o que eu faço? Só apresentei aqui o que eu estava buscando, que era essa integral dupla, e onde eu cheguei. Cheguei aqui, onde eu parei. O 9 é uma constante multiplicativa. Passei ela para fora, porque está multiplicando, eu posso fazer isso. Integral de y é y ao quadrado sobre 2, de 1 a 2. Esse 2 eu passo para fora aqui, fica 9 sobre 2. Né? 9 vezes 1 sobre 2 é 9 sobre 2. Ficando só agora a substituição em y ao quadrado. Caso você não queira tirar, não tem problema. Então eu vou ter aqui a substituição. Onde tem y eu vou trocar por 2, menos, depois substituo o 1. Então 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Isso dá 4 menos 1, que dá 3. E 3 vezes 9, 27 sobre 2. Assim como o resultado anterior, mostrando que de fato o teorema de Fubini é aplicável aqui, porque nós tínhamos uma região aí contínua aí nesses intervalos, nesse retângulo. Pessoal, terminou aqui essa parte de exercícios. Eu deixo aqui só algumas propriedades para vocês. Quando a constante, isso aqui só vale se é um número mesmo, não um x nem y, tá? Aí pode tirar ela para fora da integral dupla aqui. Se for 2, 3, o meio, raiz de 5, se achar mais fácil, se estiver multiplicando, né? Já pode tirar aqui para fora. Quando você tem uma soma ou subtração de funções, assim como valia no cálculo 1, vale aqui também. Você pode separar. Por exemplo, se fosse x ao cubo mais y ao quadrado, aí eu poderia separar integral dupla de x ao cubo mais integral de x
ao quadrado e dupla. Isso vale tanto para adição quanto para subtração. Creio que com essa aula aqui, a partir deste momento, você só vai ter que treinar aí em cima dos exercícios. E qualquer coisa, estamos aí para atender vocês. Pode deixar o comentário que a gente ajuda. Obrigado, pessoal. Até uma próxima.